irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Estamos começando aí mais um curso nessa noite, mais uma transmissão, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa, a palavra que você vai ouvir daqui a pouco, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, amém? Não esquece aí de estar compartilhando essa transmissão com seus familiares, está curtindo nosso vídeo aí, está se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Vamos estar adorando nosso Deus nesse momento? Vamos lá. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou, e diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e meu valor só encontro em ti. E diz que amado sou sem que eu me sinta assim, e diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E diz que amado sou sem que eu me sinta assim, e que seguro estou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa ser adorado, Pai. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa falar poderosamente, Pai, aos nossos corações, Deus. Que nós possamos nessa noite ouvir, Deus, palavras vindas do céu, Pai. Que nessa noite, Deus, nós possamos ouvir, Deus, a Tua voz. Que nós possamos, Pai, nos sentir amados por Ti, Pai. Porque nós temos a certeza que o Teu amor é tão grande que entregou o Seu Filho para morrer por nós, Pai. Às vezes nos sentimos fracos, às vezes achamos, Pai, que estamos derrotados, Pai, mas
quando nós lembramos, Deus, da tua cruz, quando nós lembramos, Deus, do teu amor ali, quando nós lembramos, Pai, do derramado do teu Espírito ali, Deus, do derramado do seu sangue ali, Pai, nós cremos, Deus, que nós somos amados por ti, Pai. Nós somos amados, Deus. E obrigado, Deus, por esse amor tão grande, Deus. Obrigado por esse amor incondicional, Pai. Amor que nós nunca vamos entender, Deus. Nunca vamos entender, Pai. Obrigado. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e que seguro estou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém? Você está ouvindo a palavra do nosso Deus agora? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom estar mais uma vez junto com os irmãos, né? Para estarmos louvando e exaltando o nome do nosso Deus, né? Esta noite Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre família. Mas eu quero falar sobre família comparando a família espiritual com a família terrena, né? E por incrível que pareça, você vai ver que a família terrena, ela nos dá algumas, vamos dizer assim, alguns ensinamentos para a gente trazer para o lado espiritual. Nós vamos comparar a família terrena com a família espiritual. E a família espiritual tem que estar se espelhando na família terrena, muitas das vezes, né? O título da nossa mensagem é Crescendo na Família de Deus. Quero falar para você que nós somos parte de uma família. Você é parte de uma família. Você faz parte de uma família. Amém? Convido você para estar lendo a palavra de Deus comigo no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a ministração nesta noite. Pai, toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Tu vem me conduzir, Senhor, como um instrumento vivo. Pai, fala através da minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, de forma que venha impactar vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos usando. Que o Espírito Santo do Senhor possa tomar, Senhor, a tua igreja, o teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu falei no início, que eu iria comparar a família espiritual com a família terrena. Ao nos tornarmos cristãos, nós passamos a ser membros da família de Deus. Repete comigo, membros da família de Deus. Então, você, ao se tornar cristão, você passa a ser membro da família de Deus. Pastor, e o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo.
Ser cristão é ser discípulo de Jesus Cristo. Ser cristão é ser servo de Jesus. Então, se você abriu o seu coração, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você passou a ser um cristão e você agora faz parte da família de Deus. Amém? Membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Eu quero que você, se for possível, repita isso comigo. Membros da família de Deus. Porque você tem que entranhar isso na sua mente. E você tem que entender que você agora é membro da família de Deus. Na vida natural, cada pai, cada filho que nasce, ele tem um pai, tem uma mãe, possivelmente irmãos, tio, tias, avós, bisavós, tataravós, primos. É a família. Interessante que eu quero falar para você, que quando nasce uma criança em um lar, o pai e a mãe principalmente, eles têm um carinho e um cuidado muito especial nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida daquela criança. Por quê? Os seus familiares, pai, mãe, avó, avô, tia, tio e sucessivamente, essas pessoas, eles vão ter que estar orientando e cuidando daquela criança para que ele possa crescer na família. Eu estou falando da família terrena, Eu tive um pai, uma mãe, você tem um pai, uma mãe. Se você não tem ele vivo, mas você já teve um pai e uma mãe vivo, então você tem pai e mãe, você tem origem. E quando você nasce na família de Deus, você tem um pai, Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, que te quer bem, que quer sustentar você na presença dele, quer cuidar bem de você, ele quer te dar tudo de melhor. Timóteo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Então, Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, o que Paulo está falando? Timóteo não era filho carnal. Timóteo não era filho terreno, carnal de Paulo, mas Timóteo era filho espiritual. Foi Paulo que trabalhou com a vida espiritual de Timóteo até ganhá-lo para Cristo. E a Bíblia nos orienta que Paulo cuidou de Timóteo por muitos e muitos e muitos anos. E até quando Paulo estava vivo, Paulo tinha cuidado com Timóteo. E não é diferente. Quando eu, pastor Rui, tenho pai, eu sou pai de duas filhas, A Ruana e a Raquel. Todas duas casadas. Mas eu tenho cuidado e preocupação com elas até hoje. E vou ter sempre, enquanto eu estiver vivo, eu vou ter preocupação e vou querer cuidar delas e vou querer o melhor para elas. Assim é na vida espiritual. Por que eu falei que a família terrena ela dá exemplo? Nós temos que como família espiritual buscar exemplo na família terrena. A família terrena ela sabe cuidar muito bem dos membros da sua família. Ela sabe proteger. Um irmão, ele protege o outro. Um irmão, quando principalmente vão para a escola ou saem para passear, para um lazer, o irmão mais velho protege o mais novo. O irmão mais velho cuida do mais novo. Na vida espiritual, o irmão mais experiente, ele tem que cuidar do novo crente.
que agora ele é parte da família de Deus e passa a ser membro da família de Deus. Então, nós temos que ter essa preocupação como família de Deus. Nós nos tornamos parte da família de Deus quando recebemos a Cristo em nosso coração. Você passa a ser parte da família de Deus no momento em que você recebe a Cristo no seu coração. E isso é claramente afirmado em João. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que o texto está falando? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Nasceu de novo, né? Jesus certa vez estava conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e Jesus falou com Nicodemo: Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou meio confuso e falou assim: mas como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus falou assim: aquele que nascer da carne é carne, aquele que nascer do Espírito é Espírito. O nascimento que Jesus está falando é ter um encontro com o Senhor, é ter uma vida entregue a Jesus Cristo. Então, você lembra quando você recebeu a Jesus como seu Salvador? Eu lembro exatamente no dia, né? Como que foi? Eu não lembro data, mas eu lembro o dia, como é que aconteceu, como que foi a minha entrega a Jesus, como eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Se você não lembra, possivelmente você nem filho é. Às vezes você é amigo do Evangelho, você gosta de estar junto com a família de Deus, mas você ainda não nasceu. Você está assim como que a criança na barriga da mãe. Você está gerando, o Espírito Santo está gerando em você, o Espírito Santo está trabalhando em você para que no momento certo você vá nascer espiritualmente. Se você não lembra, mas se você lembra, você nasceu. Se o Espírito Santo te corrige quando você peca, você nasceu. É importante você entender esse princípio. É importante você saber que você faz parte da família de Deus, que você é filho de Deus. Nós todos necessitamos da ajuda dos membros da nossa família. Para quê? Para que cresçamos, para que nos tornamos cidadãos, para que possamos ser pessoas de caráter, pessoas que venham ser dignas na sociedade. Se você não tiver uma estrutura familiar, se a sua família, seus pais, seus familiares não te educarem corretamente, você não vai ter uma boa estrutura para a vida. Assim é na vida espiritual. Os irmãos, né, precisamos estar cuidando uns dos outros, da mesma forma que os membros da nossa família cuidam uns dos outros. Nós precisamos, como membros da família de Deus, estar cuidando uns dos outros, preocupados com os outros, né? Exerça uma grande dedicação. Faça isso. Eu vou cuidar de alguém. Eu quero cuidar de alguém. Você precisa ter isso em mente como família. Querer cuidar de alguém. Os membros da igreja primitiva passavam muito tempo unidos em família, crescendo juntos em maturidade.
os membros da igreja primitiva, né? Quando deu início do Evangelho, eles passavam tempo junto, né? Isso ocorria quando eles se encontravam regularmente para comunhão. Essa comunhão acontecia pelo menos em 2 níveis. Primeiro nível, quando eles iam ao templo para adorar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E o segundo, quando se encontravam em suas casas, grupos familiares, pequenos grupos, reunidos nos lares. E isso está registrado na Bíblia. Cuidado uns com os outros, preocupação uns com os outros. Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Coisa linda isso aqui. A Bíblia diz que eles se reuniam no templo, mas não se limitava só em se reunir no templo. Se reunia no templo, se reunia nas casas uns dos outros, e com alegria, sinceridade de coração. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Infelizmente, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, a igreja deixou de ser uma família para ser uma organização. E nesse processo ela perdeu o aspecto vital da sua origem. Mas isto está sendo corrigido por meio da visão da igreja multiplicadora, dos PGM, dos pequenos grupos. Graças a Deus, muitas igrejas estão trabalhando com os PGMs, com a igreja multiplicadora, relacionamento discipulador, resgatando a origem da igreja, né? Isso é o que nós vemos claramente no livro de Atos, no Novo Testamento. A palavra igreja se refere ao povo de Deus, chamado para fora, não para dentro do templo. Igreja, chamado povo de Deus para fora, sair para pregar o Evangelho. Por isso eu quero falar para você que em tempo de pandemia e quarentena, a igreja não fechou as portas, mas os templos sim fecharam as suas portas para que nós pudéssemos estar protegendo os fiéis e cumprindo as leis dos municípios e dos estados. Então, a igreja não fechou, fechou foi o templo. Muito pelo contrário, a igreja, ela com o fechamento do templo, a igreja começou a se reunir nos lares familiares, famílias se reunindo com as suas famílias, e aqueles que não eram crentes começou a pregar, ouviram a pregação, os estudos bíblicos, e eu creio que muitas famílias foram restauradas através desse movimento nos lares e através da mídia. As igrejas se esforçando, os pastores se esforçando, pregando a palavra de Deus e jogando nas redes sociais
Você não sabe, você não imagina aonde pode alcançar essa comunicação. Então, em vez de ficarmos presos, nós podemos sair e ir muito mais longe através das redes sociais. Então, não fique pensando que a igreja fechou, não. A igreja não fechou, porque a igreja sou eu e você. A igreja é você. Por isso, muito cuidado quando você falar da sua igreja para alguém. Porque quando você fala mal da sua igreja para alguém, você está falando mal de você. Porque a igreja é você. Então pense nisso. Muito cuidado com isso. Muita atenção nesse momento, né? Então, por que eu falei que nós temos que pegar alguns exemplos da família terrena? Você faz parte da família de Deus. Toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. Quanto maior ela for, mais dificuldade e problema ela vai ter. Porém, você não sai falando mal da sua família. Você não sai falando mal da sua família. Muito pelo contrário, você pode ter problema com a sua família, mas você protege a sua família. Um irmão, ele pode brigar em casa com o seu irmão, mas se ele sair para a rua, o seu irmão arrumar uma briga lá fora, ele vai entrar a favor do seu irmão. Isso é família. E assim tem que ser a igreja de Jesus Cristo. Amém? É assim que tem que ser a igreja de Jesus. É isso que Deus quer do seu povo, da família de Deus. Oh, aleluia! Bem, preste atenção nisso, meu querido. Você é família de Deus. Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Na família da igreja de Deus, Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra principal. Na família espiritual, Jesus é a pedra principal. Se a sua fé não estiver baseada em Cristo, você não vai sobreviver. Você precisa estar com seus pensamentos, com a sua fé voltada para Cristo. Pense nisso. Sobre a qual todas as demais são edificadas. Duas outras pedras de fundação importantes são os apóstolos e os profetas. Então, na família da igreja de Jesus, na família da igreja de Deus, Jesus é a pedra de fundação principal, e sobre a qual todas as demais são edificadas. Jesus é a pedra principal e as demais, eu, você e o outro irmão, nós somos pedrinhas que vamos encaixando nesse grande edifício para nos tornarmos servos fortificados no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que o texto está falando? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 4, 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Edificado. O corpo de Cristo precisa ser edificado. Jesus Cristo é o cabeça. Nós somos membros desse corpo, dessa família de Deus. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros para que possamos crescer juntos.
Não tem essa, você não consegue sobreviver sozinho. Eu preciso de você e você precisa de mim. Existe um corinho, né, que se canta, eu preciso de você e você precisa de mim. E isso é a pura realidade. Eu preciso de você e você precisa de mim. Todos nós precisamos uns dos outros. Efésios capítulo 2, versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. À medida que somos bem ajustado, crescemos a fim de nos tornarmos santuários de Deus. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar desse corpo para que você tenha santidade. Você tem que buscar em Deus a cada dia a ter santidade. Santidade é a palavra-chave para quem quer crescer na vida espiritual. Crescer na vida com Deus. Crescer na intimidade. Portanto, nós precisamos uns dos outros e necessitamos viver em relacionamento uns com os outros. Você é parte da família de Deus e é nos pequenos grupos e com o relacionamento discipulador que você vai se sentir acolhido, amado por outros irmãos, e ali você vai crescer e consequentemente você também aos poucos você vai ajudar os outros. Daqui a pouco, quando você começar a crescer, daqui a pouco você, além de receber ajuda, você também vai ajudar outras pessoas. É assim que se torna uma grande família de Deus. E eu fico maravilhado. Deus, Ele ama família. O projeto de Deus com família é extraordinário. E nós nos tornamos parte da família de Deus. E o que eu acho mais maravilhoso nessa história, nessa situação, é que, trazendo para a família terrena, se eu tenho meu pai, a minha mãe, a minha família que eu nasci, se eles conseguirem adquirir algumas coisas, vamos supor assim, propriedade, como, imóvel, quando eles falecerem, a herança é para dividir para os filhos. Tenha essa família quantos filhos for, os irmãos têm direito à herança. E o que eu acho lindo nisso aqui, a Bíblia diz que nós somos parte da família de Deus, membro da família de Deus. E você não vê na igreja uma pessoa chamar o outro de primo, de tio, não, só chama de irmão. E aí, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Então, se nós somos todos irmãos, consequentemente, nós somos todos herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Meu querido, minha querida, meu amigo, meu irmão, eu quero falar para você. Se você ainda não faz parte da família de Deus, eu quero convidar você a abrir o seu coração, a entregar a sua vida a Jesus e fazer parte desta grande família, para que um dia eu e você possamos nos encontrar nos céus e
dar um abraço. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou orar por você neste momento, pedindo a Deus que abençoe você, abençoe sua família, abençoe o seu lar. Se você tiver algum pedido de oração, eu peço que nesse momento você leve o seu pensamento a Deus e fala: Senhor, entrego esta enfermidade, esse problema em tuas mãos e peço que o Senhor venha estar resolvendo, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai querido, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, por esta pessoa que está orando comigo. Pai santo, Pai de amor, entrego, Senhor, a vida desta pessoa em tuas mãos. Repreenda, Senhor, qualquer manifestação de Satanás na vida desta pessoa. Pai, cura, Senhor, se porventura for enfermidade, Senhor. Pai, livra, Senhor, dos problemas. Pai, abra a porta de emprego, se esse for a situação. Seja qual for a situação, eu peço que o Senhor entre com providência, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo hoje e eternamente. A palavra de Deus diz, e eu creio, assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor age hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém